Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deus Não Tem Religião. E hoje nós vamos falar aqui nesse canal sobre escolhas. Nós vamos falar neste vídeo sobre escolhas e mais especificamente sobre uma escolha que você deve fazer hoje ao assistir esse vídeo. Vida eterna ou fogo eterno? Céu ou inferno? E aí, qual é a sua escolha? Perguntei sobre essa escolha, né? Sobre fazer escolha. Eu sempre falo que a vida é feita de escolhas e toda escolha que a gente faz na vida leva a gente para um resultado, leva a gente para algum lugar. Por exemplo, imagina que você escolhe ir para uma determinada cidade. Você escolheu, você vai pegar o caminho que leva àquela cidade, sim ou não? Imagina que você escolheu comer uma determinada comida. Você vai procurar um lugar que tem aquela determinada comida. E hoje eu estou falando da escolha de céu ou inferno, dessa dualidade que é criada. Então, a gente é quase que obrigado, por aquilo que a gente aprende, a escolher entre vida eterna ou morte eterna, entre céu e inferno. E eu queria trazer aqui algumas reflexões para a gente realmente pensar se é realmente dessa forma. Se eu só tenho essas duas escolhas, se eu só tenho esses dois caminhos. Imagina uma pessoa que tomou algumas atitudes, fez algumas escolhas erradas na vida. Uma pessoa que de repente tirou a vida de outras pessoas, que tirou bens, subtraiu bens de outras pessoas, ou seja, que furtou, que roubou. Né? Imagina uma pessoa que viveu uma vida que, na visão de muitos, uma vida de pecado, né? E aí, se a gente for levar em consideração isso, que ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você tem a vida eterna, ou o fogo eterno, essa pessoa, na nossa visão de seres humanos, no nosso julgamento, essa pessoa ela está condenada eternamente pelas atitudes e pelas escolhas que ela fez na vida dela. Em contrapartida, se você pegar uma pessoa que só fez boas atitudes, boas ações, ajudou, foi uma pessoa que sempre fez o bem para o próximo, tomou escolhas que levaram ela a tomar essas boas atitudes, a gente olha para a vida dessa pessoa e fala assim, bom, essa pessoa, ela tem a vida eterna, ela vai para o céu, né? Mas será que quando a gente olha dessa forma, a gente não está, em primeiro lugar, julgando com os nossos próprios olhos? Ou seja, quando a gente olha para uma pessoa que a gente vê um exemplo de pessoa naquele ser humano, né? A gente vê um exemplo de bondade, um exemplo de paciência, um exemplo de bons hábitos, de bons costumes, sem saber na sua intimidade o que aquela pessoa faz, a gente está julgando só pelo aparente. De repente, dentro de casa, aquela pessoa nem é tão boa assim. De repente, com algumas pessoas mais próximas, aquela pessoa nem é tão bom assim. Estou aqui exemplificando, né? Então, quando a gente julga aquele vai para o céu, aquele vai para o inferno, a gente já está julgando de acordo com o que a gente enxerga, de acordo com aquilo que a gente vê, aquilo que é aparente. Mas aquilo que não é aparente, que a gente não tem condições de enxergar e ver com os nossos olhos, é o que Deus enxerga com os olhos dele. É o que Deus vê, que é o quê? É o coração. De repente, uma pessoa que tira a vida de outra, às vezes com os nossos olhos, com os seus olhos, com os meus olhos, a gente olha e fala, não tem como, é um pecado, né, grave, ele tirou a vida de uma outra pessoa. Mas a gente não sabe o que se passa dentro do coração, a gente não sabe o que tem, qual é a intenção por trás daquilo, por que ele fez aquilo. Eu sou terapeuta e treinador comportamental, treinador de inteligência emocional, e uma das coisas que a PNL, que é uma das ciências que eu estudo, que é a programação neurolinguística, fala, é que toda ação tem intenção positiva. Ou seja,
mesmo uma atitude, um ato, uma ação que a gente enxergue que seja muito ruim, existe uma intenção positiva por trás daquilo. Pensando por esse lado, a gente olha um pouco mais com compaixão para as pessoas e que elas estão tomando atitudes e tendo comportamentos que para elas podem parecer positivos, para nós não. A gente só está julgando com os nossos olhos. E o que Deus olha? Será que Deus olha isso? Outra coisa que eu queria trazer sobre essas reflexões de céu, inferno, pecado, não pecado, enfim, é que Deus, ele criou todas as coisas e por último ele criou o homem, o ser humano. E se você olhar na Bíblia, né, de acordo com a ordem da criação, tudo que Deus fez primeiro foi para dar sustentação que vem depois. Imagina uma casa, você vai construir uma casa, você constrói o teto primeiro? Não tem como, né? Primeiro você começa da fundação, depois você sobe as paredes e assim vai até chegar no teto. Ou seja, tudo que você constrói antes dá sustentação ao que vai vir depois. Veja que Deus foi criando, haja luz e veio até o ser humano. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, todas as outras coisas já tinham sido criadas. Ou seja, Deus criou por último o ser humano e ainda disse para ele assim, que está lá em Gênesis 1:26, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, feitos para governar sobre todas as coisas na terra. Está lá detalhado, mas esse é o ponto. Então, se Deus criou todas as coisas e por último criou o ser humano para governar sobre todas as coisas e para viver aqui nessa vida, eu fico imaginando o seguinte, que Deus é esse que pega a sua própria criatura e por algumas atitudes ou por uma atitude, ele pega e fala assim, não, você está descartado, você vai viver aqui, ó, é fogo para o resto da eternidade. E é literalmente isso que a gente ouve, né? Que vai ser um fogo eterno, que a pessoa vai ser condenada por toda a eternidade. Agora, eu fico pensando assim, não faz muito nexo para mim, vê se você consegue enxergar esse ponto. Deus criou o ser humano e ele próprio condena a própria criação por uma coisa, por algo ruim eternamente. Será que faz sentido isso? Imagina um pai, para quem é pai aqui, eu sou pai, imagina um pai virar para o filho e condenar ele eternamente. Você está condenado eternamente por causa dessa atitude que você tomou. Imagina Deus fazendo isso. Ele vai contra o princípio de que Deus é bom. Se Deus é bom, misericordioso, como que ele pode pegar alguém por uma atitude errada, por um ato errado, por uma escolha errada e condenar eternamente? Não faz sentido, não tem cabimento. Outro ponto. Jesus, em uma das passagens, diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem várias interpretações para isso, mas a interpretação que eu quero trazer aqui é, se Jesus falou que na casa de meu pai, que é o nosso pai eterno, que é Deus, há muitas moradas, será que só existe o céu e o inferno? Será mesmo que eu tenho que fazer essa escolha? Será que eu não tenho, por uma atitude errada que eu tomei, por um pecado que eu cometi, e gente, vamos ser sensatos, vamos parar de ser hipócrita? Quem de nós aqui nunca cometeu um erro? Quem de nós aqui nunca cometeu um pecado? Quem de nós aqui nunca falhou? Imagina se o mesmo jugo que eu ponho sobre as outras pessoas, eu colocar sobre os meus erros. Comece a observar os seus erros. E para de ficar julgando os erros dos outros e querendo mandar todo mundo para o inferno. Se você olhar dessa forma, será que você se condenaria para o inferno? Se você fizer isso com seus filhos, se você fizer isso com a sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, será que a gente faria isso? E daria só uma oportunidade para a pessoa, para ela fazer uma única escolha, ou ir para o céu ou ir para o inferno? Será que não existe nenhuma outra oportunidade, outra situação que a pessoa possa se regenerar daquelas atitudes que ela tomou? Daquilo que ele fez, do comportamento que ele teve? Será mesmo que eu tenho que fazer essa escolha? Só céu ou só inferno? Eu não estou falando que a gente tem que pecar, que a gente tem que errar, que a gente tem que fazer um monte de coisa errada e depois ver o que faz. Não é esse o ponto. Observe suas atitudes. Mas nem sempre a gente vai ou só para o céu ou só para o inferno. Será que não existem outros caminhos? Será que a gente vai ficar nessa dualidade mesmo? Reflita sobre isso.
Me diz aqui nos comentários o que você acha, o que você pensa sobre isso. Vamos debater. Lembre-se que a chave para o conhecimento é a dúvida. Se você não duvida, das duas uma, porque você já sabe tudo, e se você sabe tudo, de verdade, você nem deveria estar aqui mais. Ou você já tem a sua mente tão cauterizada, tão fechada para novos conhecimentos, que você acredita que tudo aquilo que tem na sua mente é verdade. Abra sua mente e duvide de tudo, questione tudo, porque a chave do conhecimento é a dúvida. Então fica aqui a reflexão, e será mesmo que eu preciso escolher? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, os vídeos aqui tem várias visualizações, mas tem poucos inscritos, então se inscreva, porque toda semana tem um vídeo aqui reflexivo, uma provocação para a gente crescer, evoluir e transformar a nossa existência e a de outras pessoas aqui nessa terra. Vamos junto? Que Deus te abençoe e até a próxima semana, até o próximo vídeo.